Bom dia a todos. Iremos realizar esse exercício, que é um exercício de uma rede de distribuição de água utilizando uma rede malhada. Bem, quais são os dados conhecidos? Bem, os dados conhecidos são referentes à população, 480 habitantes por hectare. Além disso, também temos os dados referentes ao consumo, 200 litros por habitante dia, coeficiente K1 e coeficiente K2. Também temos outra informação bastante importante, informação referente ao nosso loteamento. Então a gente tem aqui o nosso loteamento. A gente pode observar que esse loteamento ele é composto de 6 áreas, né? A gente pode dizer área 1, área 2, área 3, área 4, área 5, área 6. E as 6 áreas juntas têm 30 hectares. Como todas as áreas têm o mesmo tamanho, 30 dividido por 6, cada uma das áreas vai ter 5 hectares. Ok? A gente também pode observar aqui a presença de um reservatório. Esse reservatório vai fazer a distribuição, vai mandar para o ponto 1, que vai distribuir água para os demais pontos. Foi feita aqui então uma divisão, então nós temos dois anéis, anel 1 e o anel 2. Então temos também os nós, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Temos os comprimentos, para a gente poder medir a perda de carga. Outra informação muito importante, nós temos aqui as curvas de nível. Nós temos as cotas aproximadas, então, né? Podemos fazer uma regra de 3, utilizando uma régua, para os nossos os pontos, os nossos nós, que serão a nossa referência. Ok? Para resolver esse exemplo, vou utilizar uma planilha do Excel. Então, a gente tem aqui a planilha que já está montada. Bem, então temos aqui as nossas informações. Temos aqui a nossa população, né? No caso a população por área, já vamos calcular a população total. Consumo, coeficiente K1, coeficiente K2. Tá ok? Bom, para fazer a média, para fazer o cálculo da população, calculei aqui então, né, o valor referente à população por área. Então, na verdade, seria a vazão por hectare, não a população por área, perdão. Então, simplesmente multiplicando a população, os nossos coeficientes, né, multiplicando pelo consumo per capita e dividindo por 86.400. Aqui eu tenho a divisão por 1000 também, por quê? Porque o meu consumo está em litros por habitante dia e aqui eu queria colocar em metros cúbicos por segundo por hectare. Então a gente teria 0,002 litros por segundo por hectare. Ou, em vez de, aqui eu não dividi por 1000, e eu tenho aqui a minha vazão em litros por segundo por hectare. Então o que a gente sabe? Que cada hectare vai gerar uma vazão de 2 litros por segundo. Tem então aqui as minhas áreas, né, todas elas são idênticas. Antes ali eu falei em 5, né, mas o correto são 30 hectares, então 30 hectares é o valor de cada uma das áreas. Só a gente ver as distâncias ali, vai ver que vai dar 30 hectares. Então, 30 hectares, coloquei que área em metros quadrados. Posso fazer essa transformação simplesmente multiplicando 30 pelo minha vazão por área, ok? Então, litros por segundo, 60 litros por segundo, vai ser a vazão para cada um dos nós. Ou seja, se a gente observar essa imagem aqui, cada um desses pontos aqui, não é? 1, 2, 3, 4, 5 e 6, vai ter uma vazão de saída de 60 litros por segundo. Ok? Então, temos esse valor aqui, que é um valor de 60 litros por segundo, que vai ser o valor de saída de cada um deles. E como está saindo 60 litros por segundo em 6 pontos, o meu reservatório vai estar mandando uma vazão de 360 litros por segundo. Ok? Bom, nesse nosso problema, então, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que dimensionar o nosso loteamento. Quando a gente faz o dimensionamento do nosso loteamento, existem dois valores que precisam ser informados. Um deles, diâmetro das tubulações. Eu preciso saber qual vai ser o habitual dos meus tubos, os tubos que vão ser utilizados no meu projeto. Além disso, eu também preciso conhecer a cota mínima do reservatório, ou seja, a energia necessária para a gente garantir as cotas mínimas. Ok? Bom,
na verdade, a cota necessária para a gente garantir as pressões mínimas. E também temos que avaliar as pressões máximas. Bom, quando a gente faz isso, a gente vai ter que, obviamente, respeitar a questão de cotas. Bom, mas outra questão importante é a seguinte: quando nós fazemos o nosso projeto, nós estamos aqui dimensionando o quê? Uma rede primária. Essa rede primária vai mandar para a minha rede secundária. Eu também preciso conhecer as minhas perdas de carga na minha rede secundária. Tá ok? Bom, para este exercício, finalidade acadêmica, vocês compreenderem o conceito, nós vamos desconsiderar a perda de carga na rede secundária. Se a gente fosse então fazer um projeto, a gente já teria feito o quê? Nós teríamos calculado primeiro a perda de carga na rede secundária, já feito seus dimensionamentos, e conheceríamos qual seria a pressão necessária em cada ponto. Ou seja, 10 metros mais a pressão em cada um dos pontos. Ok? Mais a perda de carga perdida na rede naquele trecho. Bom, então temos o nosso loteamento. Fiz aqui essa imagem, peguei um pouquinho e fiz alguns comentários. Então o que a gente tem aqui? Nós temos então, em cada um dos nós, dos 6 nós, uma saída de 60 litros por segundo. Ok? Então temos 6 nós, 60 litros por segundo. Temos também uma entrada, né, 360 litros por segundo, que vai ser a minha vazão total. Ok? Bem, precisamos fazer o dimensionamento do diâmetro. Vamos nos preocupar inicialmente com o diâmetro. Depois disso, a gente vai calcular a perda de carga e verificar a cota mínima do reservatório. Bom, para calcular os diâmetros, é fundamental a gente conhecer a vazão em cada um dos trechos. Bom, quantos trechos nós temos aqui? Temos esse trecho aqui, 1, 2, 2, 3, o 1, 6, o 2, 5, o 3, 4, o 5, 6 e o 5, 4. Ok? Ao todo temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trechos. São dois, né? 2 anéis, mas esse trecho 2, 5 pertence aos 2 anéis. Ele é o trecho que a gente tem que ter maior atenção quando faz o dimensionamento. Então, 7 trechos. Ok, então eu vou ter que determinar a vazão nesses 7 trechos. Bom, como a gente poderia fazer isso? Bem, se a gente lembrar daquela regra fundamental, em todos os nós, o somatório de vazão ele vai ser igual a zero, ou seja, a vazão que entra é igual à vazão que sai. Então, o que a gente poderia fazer? Nós poderíamos fazer um somatório de vazões em cada um dos nós. Tá ok? Bem, com esse somatório de vazões, eu poderia determinar minhas vazões. Exatamente. Bom, então, vamos fazer essa exposição. Então, nós temos 1, 2, 3, 6 nós. Né? Então, nós geraríamos 6 equações. Por exemplo, fazer aqui para o nó 2. Está entrando a vazão 2. Então, a vazão 2 que está entrando, o seu valor vai ser igual a 60 litros por segundo, mais aquelas que a gente supõe que estão saindo. A gente não sabe ainda qual é a direção do fluxo. Então, vazão 1, 2 vai ser igual a 60 mais vazão 2, 3 mais vazão 2, 5. Temos já uma equação. Se a gente tem um número de equações suficientes, a gente pode fazer um sistema, resolver isso por métodos matriciais e resolver nosso problema. Ok? Contudo, a gente tem um problema. Quantas incógnitas nós temos? Bom, nós temos cada incógnita, né? É um tubo. Nós temos então 7 tubos. Nós temos 6 equações. Conseguimos resolver esse problema? Não conseguimos. Isso é uma indeterminação matemática. Então, não conseguimos resolver o problema. Como a gente vai resolver? Bem, a partir desse momento nós vamos ter que utilizar algum procedimento para a resolução do problema. Nós aqui na disciplina, no mundo afora, se usa esse método, vamos utilizar o método de Hardy-Cross. O que é o método de Hardy-Cross? Vou abrir aqui a matriz referente ao método de Hardy-Cross. Temos então aqui uma matriz não, uma tabela. Tabela referente ao método de Hardy-Cross. O que é proposto pelo método de Hardy-Cross? A suposição é bem simples. A gente não vai conseguir resolver, a gente não sabe quais são os valores que a gente vai ter aqui, porque a gente tem uma indeterminação. Então a sugestão é que a gente simplesmente chute ou estime esses valores. Por exemplo, a nossa vazão 1, 2
a gente vai propor que o seu valor seja de 170 litros por segundo. Então, está entrando aqui 170, está saindo, desculpe, do direção 1 para 1 para o 2, 170 litros por segundo. Bom, 170 litros por segundo, 60 sai para alimentar a rede secundária, sobram 110. Trecho 2, 3, 40. Trecho 2, 5, né? Esse trecho aqui, 40. Trecho 2, 3, está aqui no outro anel, né? 70. Então é assim que a gente vai fazer essa determinação. Alguns cuidados importantes são seguidos, devem ser observados. Por exemplo, quando a gente for fazer a determinação das vazões, é natural que a gente queira, por exemplo, aqui, ó, chegou 360, ó, saiu 60, eu vou distribuir de maneira idêntica para os dois lados. Isso pode ser um problema, principalmente porque quando a gente tem um número par de anéis, a gente vai indo com esse valor aqui, e se a gente for fazendo essa mesma regra, né, tenho duas incógnitas, divido por 2, invariavelmente uma dessas duas redes aqui, o trecho 3, 4 ou o trecho 5, 6, vai ser a vazão igual a zero. Poxa, então não vai ter o tubo ali? Sim, ele vai ter porque é uma rede malhada. Então, na verdade, é uma pequena falha do método. Então, sugestão, utilizar valores quebrados. Pô, daí a gente se pergunta, mas esse valor quebrado, ele vai ser a minha vazão? Não, ele não vai. Mas, a partir do momento que eu escolho esse valor, por exemplo, 170, eu consigo fazer a determinação do diâmetro. Nesse caso aqui, 450 milímetros. Eu gero uma perda de carga unitária, uma perda de carga total, e eu conheço a minha perda de carga no trecho. Ok. Bem, se minha perda de carga, o meu somatório de perda de carga em cada um dos anéis for muito grande, nós somos obrigados a fazer um ajuste. Nós já vamos ver isso daqui a pouquinho. Então nós vamos modificar o valor da nossa vazão. Tá ok? Mas vamos iniciar as partes mais simples primeiro. Bem, então temos aqui os nossos trechos. Propus então que entrasse aqui, entrasse não, né? Esse é um valor calculado, 360. E aqui a gente tem duas saídas. Trecho 1,2 e trecho 1,6. Ok? Bom, a gente sabe que vai sair 60 litros por segundo para a minha rede secundária. A gente sabe que vai sair 60 litros por segundo. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar uma vazão que vem para o trecho 1,2, 170. E o que sobrou, né, de 300, 130 litros por segundo, vão ir para o trecho 1,6. Então, trecho 1,6, 130 litros por segundo. A gente está vendo que tem alguns sinais ali, né? Vamos deixar esses sinais para daqui a pouquinho. Vamos se preocupar por enquanto com as vazões. Então, trecho 1,6, 130 litros por segundo. Trecho 1,2, 170 litros por segundo. Chegamos aqui no trecho 2 com 170 litros por segundo. 60 vão ser perdidos para a rede secundária. Sobrou 110, trecho 2,5, 40 e trecho 2,3, 70. Ó, fizemos outra suposição, a gente supôs, eu acho que vai para o trecho 2,3 tanto, eu acho que vai para o trecho 2,5 tanto. Normalmente a gente tenta estimar em função do comprimento dos tubos. Esse aqui vai ter um comprimento maior, eu vou colocar o valor de 70. Esse aqui vai ter um comprimento menor, eu vou usar o valor de 40. Ok? Lembrando que para esse trecho aqui, né, o trecho do 3,4, ele provavelmente vai ser alimentado por essa vazão, por isso que eu coloquei ela um valor um pouco maior. Já o trecho 5,4, ele ainda pode estar recebendo a vazão que está vindo aqui pelo lado do trecho 1,6. Tá ok? Então, 170, vazão no trecho 1,2, trecho 2,3, 70, aqui as informações do anel 2, trecho 2,5, 40. Vamos fazer outras determinações. Trecho 1,6 a gente viu que tinha sido 130. Chegou aqui no 130. Quanto que saiu para a rede secundária? 60. Então, sobrou 70. Trecho 5,6, 70 litros por segundo. Chegou nesse nó aqui. Está entrando 70 e está entrando 40. Trecho 2,5, né? 70 mais 40, 110. Como sai 60, né? Sobrou 50. Então, 5,4, 50 litros por segundo. E o trecho 3,4, né? Faltou determinar. Vazão no trecho 2,3 era 70, né? Desculpa, coincidência de valores. 70.
Chegou aqui no trecho 2,3, perdemos 60 sobrou 10. Então, determinamos os valores de vazão para esses trechos, ok? Por enquanto, vamos nos preocupar com esse valor de vazão. Depois a gente vai ver que a gente vai melhorar um pouquinho esse valor, tá ok? Bom, então temos as nossas vazões. Assim como na rede ramificada, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter que determinar o diâmetro. E o nosso critério para determinação de diâmetro é o mesmo que foi lá. Lembrem-se, nós temos uma velocidade máxima que é definida por Porto. Então, eu coloquei aqui velocidade de Porto. Então, como é que nós vamos fazer a determinação dos diâmetros? Utilizando as mesmas equações. Para velocidade, nós vamos pegar a nossa vazão, lembrando na equação da continuidade, 4 vezes a vazão, π diâmetro ao quadrado sobre 4. Ok? Então, temos aqui o nosso valor. Aqui eu coloquei esse comando IMABS, que é um comando que ele coloca simplesmente o valor em módulos, já que ali a gente viu que ele tem sinais. Isso vai ser necessário algumas vezes aqui nessa planilha. Então, temos aqui o nosso cálculo da velocidade real. Também temos o cálculo da velocidade de Porto, 0,6 mais 1,5 vezes o diâmetro. Como a gente vai propor o diâmetro, temos aqui o nosso valor. Coloquei aqui, né, dividido por 1000, já que eu vou colocar em milímetros. Tá ok? Então, podemos aqui colocar nossos valores. Vamos supor que eu tivesse começado com 50 milímetros. Minha velocidade real é muito, mas muito maior do que a velocidade de Porto. 170 litros por segundo é uma vazão bem considerável. Vamos subir esse valor. Vamos colocar um valor um pouco mais razoável, 250 milímetros. Bom, ainda a nossa velocidade real é maior. Então vamos subir. Vou botar 350. Está melhorando. Ainda não. 400. Quase passou, né? Nossa velocidade real é um pouquinho maior que a de Porto. Então 450 milímetros vai ser o valor de referência. Ok? Esse mesmo valor, essa mesma metodologia, então, a gente vai empregar para determinar o diâmetro dos 4 trechos referentes ao anel 1 e também dos outros 3 trechos, né, referente ao anel 2. Lembrando que esse trecho aqui, né, que é o trecho 2,5, a gente já tinha determinado. Ok? Outra questão importante, nós vamos ter uma tubulação que vai ir do reservatório até o anel 1. Né? Temos aqui 150 metros de tubulação. Que diâmetro a gente vai utilizar? Bom, nós vamos determinar o seu diâmetro, né? Utilizando a mesma metodologia, ou seja, comparar a velocidade real com a velocidade de Porto. Ok? Então, nesse caso aqui, 600 milímetros. Tá ok? Calculo minha perda de carga, utilizei aqui a equação de Hazen-Williams e eu chego a esses valores. Perda de carga para os meus trechos. Os trechos do anel 1, do anel 2 e também do reservatório anel 1. Ok? Então, já determinamos o diâmetro e temos a perda de carga. Poxa, temos a perda de carga? Sim, temos a perda de carga. Então quer dizer que a gente está com o problema resolvido, porque eu sei que se eu tenho a perda de carga, eu conheço a energia que vai ser perdida. Então, dessa maneira, o que eu preciso fazer? Calcular minhas cotas. Ok? Infelizmente, ainda não.